Bom, nosso texto é sobre políticas públicas e mobilidade social. Eu sou o Jerônimo e a Pamela vai apresentar a segunda parte do texto. O texto ele começa com um relato de um filho do estado do bem-estar, que é uma breve história de como a economia do bem-estar influenciou no futuro de uma criança nascida na Escócia durante a década de 70, tá? Esse texto, essa história, né, esse relato foi extraído do livro Austeridade, a história de uma ideia perigosa, de Mark Blitt. O que ele relata nesse texto, né? É o personagem, ele viveu em uma relativa pobreza, onde os rendimentos domésticos eram um cheque do governo, nomeadamente uma pensão de aposentadoria do Estado, e entregas ocasionais do pai dele, né, que era um trabalhador braçal. Por isso ele se considera um filho do estado de bem-estar, porque se não fosse a escola pública, as refeições que ele fazia na escola, ele não teria as oportunidades que ele teve, né? Como porque a questão de abrigo também, habitação social, né? As escolas que ele frequentou, como eu falei, eram gratuitas e ele conseguiu obter êxito, né? Ter uma mobilidade social ascendente graças à participação do Estado com suas políticas públicas, né? Eu botei o segundo slide também, que se não fossem as políticas públicas de amplo escopo, de segurança alimentar, previdência social, educação pública, habitação social, dentre as citadas, o autor muito dificilmente teria conseguido cursar o ensino superior em uma das mais renomadas universidades americanas e se tornado um professor em uma delas, né? Quebrando aquele ciclo de quem nasce pobre vai continuar pobre porque não tem um acesso à educação decente, né? Era o que acontecia muito em quem nascia no interior do Reino Unido e quando não existia essa prática, né, de políticas sociais para fomentar a ascensão social, né? Quero falar um pouco mais do texto, né, a introdução ainda, que mais especificamente esse texto ele faz uma análise comparada da mobilidade social intrageracional em 3 das mais de 5 edições que a Pesquisa Nacional por Amostra a Domicílio, na PNAD, levantou essas informações em seus quase 50 anos de existência. Por isso a importância deste relato inicial para a gente poder observar, né, as políticas públicas, como elas afetam de verdade a mobilidade social. Aqui a gente procura também o texto, né, ele aponta em especial a contribuição dessas políticas, né, como eu havia falado, sobretudo as estruturadas a partir dos anos 2000 ali, né, no governo Lula e Dilma, e o que isso afetou nos níveis de mobilidade ascendente constatado em 2014. Tá, esse é o foco do texto. Aqui seguindo a introdução ainda, o texto ele não segue uma linha inspirada na sociologia anglo-americana, né, que procurava entender a mobilidade social como uma consequência da modernização inexorável associada ao processo de industrialização, urbanização e escolarização sem um papel relevante das políticas públicas ou do estado de bem-estar. Curiosa interpretação, pois nenhum desses processos, né, o Estado ele teve ausente nos últimos 200 anos, né, como relata o texto, que é do financiamento à infraestrutura, para a produção, distribuição das manufaturas. Tudo isso teve a mão do Estado, tudo isso teve a intervenção estatal. Né? Até o processo de industrialização, tudo que a gente for pegar, sempre teve a participação do Estado. A mão invisível é uma falácia, né? É um argumento meio ele é oportuno, né? Oportunista, digamos assim. E como eu estava falando, né, a modernização ela não é um fenômeno em si só, mas sim um resultado de múltiplos processos em que o Estado teve papel direto, como regulação, como distribuição de crédito público em diversos setores, para o desenvolvimento industrial, né, como eu tinha falado, tudo teve a participação do Estado. Aqui eu vou falar já da retomada, né, eu vou entrar na retomada da mobilidade ascendente nos anos 2000.
tá? Aqui que os anos Lula e Dilma, tá? Eles não foram de gastança desenfreada, inconsequente, dos recursos públicos e de endividamento popular, né? Como dizem alguns agentes políticos, assim, midiáticos, porque a carga fiscal ela se manteve em um mesmo patamar. E teve uma recuperação expressiva de investimento público e privado, né? Não foi algo impensável, as políticas sociais adotadas no governo Lula e Dilma. E, em decorrência disso, tá, aconteceu uma série de avanços sociais significativos. Por exemplo, a redução expressiva da pobreza, a insegurança, o nível, né, de programa Fome Zero, tudo isso ajudaram na retomada da mobilidade ascendente nesses anos 2000 e 2010. Tem ainda na parte do texto, né, que ele menciona que ainda há quem acredite que as mudanças no panorama social neste período são resultados da mão invisível, né, como eu falei, que não sempre teve intervenção do Estado, né. Alguns acreditam que é decorrência da modernização, que seria algo automático, que aconteceria normalmente, e ainda há aqueles que acreditam ainda que fora resultado de obra divina, que tudo é Deus que quis essa retomada da mobilidade, né, que não tem nada a ver com as políticas públicas. Eu queria falar um pouco da edição do PNAD. Tá? O PNAD de 2014 ele evidencia a forte recuperação da mobilidade social ascendente no período mais recente da época. Depois de recorrer em 2 décadas perdidas, a de 80 e de 90, de estagnação do emprego e precarização das relações de trabalho. E aqui é importante salientar também que os 20 milhões de empregos criados, né, formalizados ou criados entre 2013 e 2014, eles foram para todo o país, ele não foi apenas para aquela região sudeste, um pouco região sul, ele foi distribuído para todo o país. As políticas sociais, elas foram importantes em todo o cenário nacional, não destinada a uma região mais privilegiada, né? Aqui eu vou falar um pouco do gráfico, tá? Que a gente tem de mobilidade social intrageracional, segundo anos de levantamento, chefes homens de 15 a 74 anos no Brasil. Ali a gente tem as 3 colunas, né, dos anos, o percentual no lado esquerdo, e a gente tem as 3 subdivididas, né, em ascendente, descendente e imóvel. A gente consegue ver ali que na década de 80, a gente tem uma ascensão na mobilidade social grande devido ao milagre econômico final da década de 60, início da década de 70, como todos sabem, né? E já na década de 90 a gente vê que a gente teve uma diminuição nesse crescimento ascendente, né? Esse crescimento de mobilidade social, porque a gente teve a chamada década perdida, a década de 80 e os anos 90 também não foram muito bons para o Brasil. E daí, em 2014, a gente já consegue ver que teve um avanço considerável também, né? Que a gente já entrou no mesmo nível do milagre econômico da década de 70, ou seja, as políticas sociais implantadas no Brasil nos anos 2000, elas deram muito resultado. Ali a gente tem a parte descendente também, destaque a década de 90, pelo motivo que eu falei, né? E a parte imóvel ali que a gente consegue ver que não teve nem crescimento, nem queda. A década de 90 também ficou bem estagnado, assim. E a retomada dos níveis de mobilidade ascendente para os níveis próximos aos anos de 82, né, como eu falei do milagre econômico, é à primeira vista bastante intrigante. Em 2014, 52% dos indivíduos lograram ascender em relação ao primeiro emprego, o mesmo patamar apurado em 82, como eu falei, 82 devido ao milagre econômico. Ou seja, 2014 a gente também teve uma participação muito forte do Estado que nos colocou ao mesmo nível de crescimento do período do milagre econômico, né? Uma década, 15, 20 anos após o milagre econômico. E as políticas públicas ajudaram a explicar isso, assim como a queda nos níveis de mobilidade descendente.
como a gente vai discutir na próxima sessão com a Pamela. Políticas públicas e a mobilidade ascendente nos anos 2000. Na pesquisa de 2014, pode-se observar que as políticas públicas fizeram diferença na retomada da mobilidade recente, na dinamização do mercado de trabalho, onde repercutiu diretamente no emprego da construção civil, pelo investimento público para a construção de equipamentos sociais ou na ampliação de oportunidades educacionais em todos os níveis. A recuperação dos investimentos públicos e privados em infraestrutura criou um volume expressivo de vagas na construção civil em todo o país. Houve oportunidades de ocupações, não apenas de baixa qualificação, como de serventes, mas também ocupações de qualificação média e técnica, como ladrilheiros, mestre de obras e técnicos de edificação. O setor foi fortemente influenciado pela construção de moradias populares e equipamentos públicos, com escolas, postos de saúde, centros de assistência social, também a duplicação e recapeamento de rodovias, obras de saneamento e pavimentação urbana, com repercussões sobre os demais segmentos da economia. Podemos observar que as políticas públicas geraram repercussão indireta no emprego no comércio pelos efeitos multiplicadores da renda transferida por um volume crescente de beneficiários das transferências da Previdência Social e do programa Bolsa Família. Assim, cidades médias no interior dos estados nordestinos passaram a oferecer emprego formal onde não era frequente. Isso viabilizou a abertura de negócios de pessoas e famílias que haviam migrado no passado e agora voltavam à sua região de origem com capital para pequeno comércio. Esse conjunto de políticas levou à forte ampliação de oportunidades em ocupações técnicas e de nível superior em todo o território. As políticas demandavam um volume crescente de professores da educação básica e infantil, merendeiras e nutricionistas, enfermeiros, médicos e outros profissionais da saúde, assistentes sociais, psicólogos e advogados nos serviços socioassistenciais. Entre 2004 e 2014, o número de servidores públicos municipais cresceu de 3,6 milhões para 5,5 milhões. Em municípios de pequeno e médio porte, de até 50 mil habitantes, a expansão foi ainda maior, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Houve uma ampliação de vagas em universidades de 3,4 milhões para 8,1 milhões entre 2003 e 2015. Também de escolas técnicas criadas em municípios do interior brasileiro, em um contexto de implantação de políticas afirmativas de raça, cor e de mecanismos de equidade de acesso ao ensino técnico e superior, como as cotas de egressos de escolas públicas. Os recursos do Fundef e depois do Fundeb foram fundamentais para a construção de escolas em regiões mais pobres e rurais, assim como para a contratação de professores em formação adequada. Contribuiu também à institucionalização do Piso Nacional do Magistério. A expansão do programa Bolsa Família nos municípios do Brasil Profundo pressionou as prefeituras no provimento do atendimento e transporte escolar e saúde primária para crianças de famílias mais pobres. Um volume maior de crianças e adolescentes passaram a sair das escolas de ensino fundamental no Norte e Nordeste, e isso pressionou a ampliação de ofertas de ensino médio. A criação do ProUni, a implantação do Enem, do Sistema de Seleção Unificada e forte ampliação de recursos para assistência estudantil nas universidades federais, com bolsas de estudo, alimentação e moradia estudantil, criaram possibilidades concretas para que filhos de famílias mais pobres do semiárido nordestinos, pretos e pardos em maioria, pudessem disputar vagas no ensino superior em um número muito maior de universidades, em um universo mais amplo pelo país, e adquirir
as credenciais formativas para ingresso em emprego de maior remuneração. Na análise entre o Censo de Ensino Superior e o Cadastro Único de Programas Sociais, entre 2009 e 2012, Vaz mostrou que as matrículas de beneficiários de Bolsa Família aumentaram em 94% no período, contra 30% entre os não inscritos no Cadastro Único. Em 2012, cerca de um terço deles estavam matriculados em universidades públicas e 24% tinham algum tipo de financiamento estudantil, como FIES e ProUni. Como consequência dessas ações políticas, o acesso de negros ao ensino superior aumentou expressivamente no período, passando de 441 mil para 1,6 milhões entre 2002 e 2015, uma ampliação de quase 4 vezes. Em 2018, os negros já constituíam a maioria dos alunos nas universidades federais. No conjunto de 1,2 milhões de alunos matriculados nas instituições federais de ensino superior em 2018, havia 613 mil pretos e pardos, e em 2013 eram apenas 159 mil. Outro fato reportado no levantamento é que 70% dos alunos eram provenientes de famílias com renda mensal familiar per capita de até um salário mínimo e meio. O Pronatec ofertou cursos de qualificação profissional como mecanismo de mobilidade socioocupacional para a população mais vulnerável. As vagas do programa chegaram a mobilizar públicos de mais de 4 mil municípios no país, como forte adesão de indivíduos inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais e beneficiários do Bolsa Família. A oferta de emprego qualificado em todo o país e ampliação de acesso ao ensino técnico e superior não poderiam deixar de refletir na mobilidade social ascendente de negros. Ainda que a proporção de pretos e pardos que ascenderam em relação ao primeiro emprego seja menor que a de brancos e amarelos em todos os anos em que a pesquisa investigou esse processo, em 2014, as desigualdades de mobilidade ascendente parecem ter diminuído entre os segmentos, ou pelo menos voltaram ao padrão de 1982. Entre 1996 e 2014, a parcela de pretos com ascensão socioocupacional passou de 33% para 48%. Entre brancos, o aumento foi menor, no período, de 45% para 56%. O fato da retomada da mobilidade ascendente de pretos e pardos ser mais intensa que a dos brancos parece apontar que as ações afirmativas podem ter tido um papel não desprezível nesse sentido, pela ampliação de acesso ao ensino superior. A criação de empregos formais em áreas mais pobres, de maior presença de negros, assim como a ampliação do acesso a políticas sociais redistributivas, educação e saúde básicas, também deve ter papel nesse sentido. É preciso reconhecer também que o aumento da demanda por vagas nas universidades e faculdades, sobretudo nas públicas, cresceu de forma muito mais expressiva do que a oferta. Entre 2005 e 2015, as inscrições para ingresso aos processos seletivos nas instituições de ensino superior no país passaram de 5 milhões para 15 milhões. Expansão bem maior que a das vagas anuais disponibilizadas, públicas ou privadas. O aumento das inscrições foi mais intenso nas instituições de ensino superior públicas, passando de 2,8 milhões para 8,7 milhões de registros. Em 2015, somente 15% dessa demanda potencial se concretizou em ingresso efetivo, 1,2 milhões, proporção inferior à apurada em 2005, que era somente 27% de matrículas, que era maior, sendo 27% de matrículas. Ou seja, com o aumento da concorrência por vagas, as chances de sucesso na entrada na universidade pública diminuiu. Da mesma forma como em poucos anos cresceram as expectativas de ingresso ao ensino superior, causou-se uma ampla frustração com as possibilidades concretas de viabilizar a entrada nas universidades. A ampliação de vagas nas instituições de ensino superior públicas e as limitações do ProUni, FIES e outros mecanismos não permitiram sequer
a manutenção das taxas de sucesso entre os inscritos em relação aos efetivamente ingressantes. Considerações finais. O período entre 1994 e 2014 constitui um momento de expressivos avanços no campo social no Brasil, especialmente a partir de 2004. A redução expressiva da pobreza e da insegurança alimentar, queda da desigualdade social, crescimento do emprego e ingresso acentuado de segmentos populares nas escolas técnicas e universidades são algumas das principais mudanças reportadas em pesquisas do IBGE e IPA, estudos nas universidades brasileiras e relatórios de centros de pesquisas e de organismos internacionais de diferentes vertentes políticas e inspirações ideológicas. Na perspectiva deste trabalho, a mudança em mobilidade social observada não foi residual ou incremental, nem passível de ser interpretada como resultado dos efeitos da mão invisível do mercado, das forças inexoráveis do progresso humano, do desígnio divino ou do estoicismo de valentes brasileiros. As mudanças sociais observadas no país guardam forte relação com a ampliação do escopo e escala de políticas públicas econômicas e sociais que vieram em um contexto de contínua e expressiva legitimação eleitoral de implementar a agenda progressista de efetivação de direitos sociais previsto na Constituição Federal de 1988. Nas novas gerações nascidas sob a égide de um Estado social cada vez mais abrangente, curiosamente ou não, o individualismo encontrou terreno fértil para se sobrepor à solidariedade de classes, construída nas lutas de trabalhadores no século XIX, ao sentido de que pertencimento social forjado nas disputas distributivas contra o capitalismo industrial, desregulamentado e a coesão social imposta pela dizimação de vida dos pobres, do emprego da classe média e da propriedade das elites nas duas grandes guerras do século XX. Paradoxalmente, o sucesso do Estado Social na garantia das melhores condições de vida, direitos sociais e participação política engendrou sua deslegitimação. Ao contrário de Marx, muitos da sua geração dos anos 1960 e décadas posteriores talvez não se orgulhem de serem filhos do Estado Social. Talvez sequer reconheçam a importância do mesmo na prontidão pública do nascimento às emergências de saúde, no acesso à educação básica e nas oportunidades de ensino superior, na proteção socioassistencial na infância, adolescência e velhice, na facilitação do emprego e nos mecanismos de mobilidade socioocupacional na idade produtiva. Obrigada.